Estamos ao vivo para mais um bastidor climatônico. Trazer um pouquinho hoje, montando aqui o setup da live. Modifiquei aqui, aí tem umas demoradazinhas. Erro S7 na Electrolux barril. Tive essa ideia porque ontem aqui no bastidor um cara comentou no YouTube que sobre o R7 que não tinha, como é que era, uma bomba que não prestava, não sei o que. E durante muito tempo, e vamos lá, vamos começar aqui. O que é o R7, né? O que é e onde dá o R7, beleza? Antes de eu chegar ao que é o R7, vou abordar a questão de como foi que a gente chegou nesse R7. Qual o terror dele para quem não está entendendo, quem nunca pegou esse defeito. Tá? Primeiro, esse é o bastidor climatrônico que eu compartilho contigo todas as... em detalhes, a gente aprofunda no bastidor mesmo do climatrônico, no dia a dia, em defeito, a maneira de pensar, como a gente tem que proceder na análise de defeitos, tá ok? Então, hoje a gente vai abordar o R7, como a gente chegou nesse erro, como a gente conseguiu reparar esse defeito e qual o terror dele, porque a galera tem medo dele. Ó, o R7, ele... Deixa eu só pegar a porta. O R7 acontece na Electrolux Inverter barril, que tem a condensadora em formato de barril, tá? O outro modelo da Electrolux, ele usa a placa da GRI. Então, se você pegar a placa da GRI, a placa da Electrolux é a mesma placa, tá? Então não vai ter diferença. Então, se liga nesses detalhes, que é o mesmo modelo de placa eletrônica da GRI e da Electrolux, que tem a condensadora normal, né? Retangular. Quando a condensadora barril, redondinha, tem uma placa diferenciada. E essa placa dá muito erro S7. Durante muito tempo, inclusive na Febrava, há 2 anos atrás, cheguei a trocar ideia com o pessoal lá sobre esse defeito, sobre esse tipo de problema, tá? E o que se falava, de maneira geral, eu acho até de maneira leviana, assim, sem muito aprofundamento, é que o R7, ele é tipo um erro de fábrica. E aí alguém tinha um laudo, já cheguei a ver. Cheguei a ver um laudo. Eita, nariz chato. Cheguei a ver um laudo tipo da Electrolux mesmo, né? Que era um defeito de fábrica, que de fato se tinha que trocar a placa porque não tinha jeito, não sei o que. Só que eu sempre me policio bastante em relação ao que eu vou falar, principalmente quando eu falo aqui na internet, tá? Me policio bastante, por quê? Porque eu tenho que ser fiel à minha palavra, que quando eu erro, eu aviso que eu errei, eu falo que eu errei, que deu problema, que deu ruim, mas tem casos que se eu nunca nem peguei a máquina, eu não vou falar nada, né? Se eu nunca nem analisei o equipamento, eu não vou falar nada. Então, se for nessa situação que eu nunca peguei o equipamento, que eu nunca analisei, que eu nunca vi, eu fico na minha. E eu disse, cara, quando eu tiver experiência suficiente para falar sobre esse defeito, eu vou falar. Tá? E aí, eu ouvia essas questões e disse, não, quando eu pegar uma máquina com R7, eu vou poder dar um diagnóstico dela, ou entender melhor. Fala, Valdeci, bom dia. Então, eu fui analisar essa máquina. Tá? Fui analisar essa máquina. Na verdade, chegou uma aqui pra gente. Todo mundo me perguntava: o R7, esse cara não sabia. Eu não tinha visto. Eu não peguei ainda. Na verdade, eu pego uma vez e o cliente não teve paciência de esperar o reparo. E eu não conhecia muito sobre esse erro e tal. Eu fui estudar e tal. A primeira vez o cliente teve pressa. Acabou que eu tive que liberar logo o equipamento do cliente. Então, não deu tempo de esperar. Tá? E depois disso nunca mais tinha aparecido. Quando chegou o equipamento de um cliente com esse modelo dessa placa, né, aquela que tem um verniz, quem é da área, quem já pegou essa máquina sabe que tem um verniz bem espesso no condensador. E aí nós pegamos uma máquina dessa com defeito no evaporador, tá? Defeito na placa do evaporador. Como o defeito era no evaporador, nós reparamos o evaporador. A gente já tinha feito um teste antes. Tinha rodado normal. Depois de ter reparado no evaporador. Só que, se eu não me engano, passou um tempo aqui parada. E
quando o cliente veio buscar, a gente testou novamente. Quando a gente foi testar novamente, ela apresentou o R7. Olha que doido, foi meio que por acaso que a gente começou a estudar o R7. Porque, qual é a dificuldade dele? Ele não tem na tabela de código de erro da Electrolux, tá? A gente foi pesquisar agora de manhã e tem os aplicativos, né? Tem os aplicativos de código de erro. E aí tem o que diz assim, é um defeito crônico. Eu bolei de rir ali dentro, ó. Eu nunca vi placa eletrônica com defeito crônico, cara. É um defeito crônico. E aí que é o defeito que vai apresentar. Beleza? Que vai aparecer na máquina. Tem manuais que falam desse jeito. Ah, é defeito de fábrica. É defeito de... Porra, no dia que o cara provar que é defeito de fábrica, aqui ó. É por causa disso que era defeito de fábrica. E não só ficar por cima. E não só dizer, é só defeito de fábrica e pronto. Eu não me contento com esse tipo de coisa, tá? De fato, eu não me contento. E aí, eu fui atrás de entender, de estudar, quando eu tivesse oportunidade, né? E é estudar de fato mesmo, estudar o defeito. Vou explicar por quê. A gente, meio que por acaso, descobriu o que é que significava o código de R7. E vou explicar porque foi meio que por acaso. Porque quando a gente botou na bancada, voltando para a parte do evaporador. Reparei o evaporador, botei na bancada, botei para rodar. Primeira vez rodou, na segunda vez deu o R7. E aí a gente ficou, R7, mas não tinha dado. Olha, cara, por um lado é bom, que a gente queria ter o R7, por outro lado a gente, mas deu defeito nada aí. Vamos estudar esse R7. É a hora que a gente tava, era o momento que a gente estava esperando para conseguir entender esse código de erro. E a gente foi lá ver cá e percebemos, olha aí, ó. O que é o código de R7? O código de R7 é erro de subtensão. E nós percebemos porque, ao testar ele em bancada, ao testar a máquina em bancada, nós utilizamos uma lâmpada em série. Tá? E no teste que a gente foi fazer, que deu o R7, a lâmpada estava no sistema. Ela partiu o compressor, a tensão caía e tirava por subtensão. A máquina estava boa, a gente tinha testado antes. Eu disse, caraca, velho, o R7 é subtensão. Agora faz sentido. Quer dizer, agora dá para saber que é que código de erro é esse, né? Então, o código de R7 é subtensão. Não tem nada de erro crônico. É erro de subtensão, tá? Nós descobrimos isso na prática. Beleza? E a máquina vem de fato, talvez por isso o defeito crônico, né? Os caras dizem, é defeito crônico. Talvez porque vem de fábrica já dá, né? Beleza? É um defeito que vai dar com o tempo. Tem vezes que já vem de fábrica, tem vezes que demora. E por isso que eu vi lá nesse manual o cara dizendo, defeito crônico na máquina. Tá? Então, erro de subtensão. Sabendo disso, aí beleza. Peguei a placa do cliente boa e fui fuçar nela, cara, pra aprender. Fuçar mesmo, mexer, analisar, para entender melhor o que essa placa, que erro R7 era esse e o que ele significava. E aí a gente foi, como eu sabia que ela estava boa, uma placa boa, quando a gente tirou a lâmpada do sistema para testar, a lâmpada em série, a máquina voltou a funcionar normal. Então, nós, de fato, descobrimos ali meio que por acaso o R7, tá? Aí que tá, o climatônico ele não se contenta só, eu vou tirar a lâmpada e, deixou de ser o R7. Tira a lâmpada, deixou. A lâmpada que causou o R7. Se o cara não tiver link de raciocínio correto, o cara pensa, a lâmpada que causou o R7. Então, se tiver uma baixa de tensão lá, vai ter R7, né? Eu fui mexer na placa, eu fui entender os circuitos de leitura de tensão, certo? Fui entender os circuitos que fazem a leitura da tensão. Fui entender os circuitos que fazem a leitura de tensão de vários pontos da placa. E aí cheguei na leitura de tensão pertinente lá e tirei a leitura de tensão para forçar o R7 de fato. Eu queria forçar o R7. E aí eu tirei a leitura de tensão, né, que é uma sequência de resistores que derruba a tensão do barramento. Quando eu tirei, deu o R7 de cara. E aí eu, caraca, velho, descobrimos o R7. Descobrimos o R7 de fato. E eu já tinha conversado com várias pessoas, pessoal. Eu sei que conhecimento vale dinheiro. Eu vendo conhecimento, certo? Eu sei o transformador que o conhecimento tem. Só que também eu não acredito no bizu.
né, no Bizu Master. Então, essa é a dica master e vai dar certo. Vai conseguir resolver o problema. Eu também não acredito nisso, tá? Eu acredito que eu entrego gratuitamente isso no YouTube. Entrego essas dicas gratuitamente no YouTube. E aí eu já tinha visto gente que tinha pago pro cara dizer como era que reparava o defeito do reset. Gente me dizia, eu paguei tanto pro cara. Ai, meu irmão, eu tá espirrando a peste, eita. Eita. Passou. Já tinha explicado, já tinha ouvido pessoas falar, o cara me cobrou tanto para me compartilhar esse conhecimento aí. E tá tudo bem, se o cara descobriu, né? Se o cara descobriu, ele tem que compartilhar o conhecimento dele mesmo, cobrar e tal. Só que eu lembro quando eu postei essa aula, até fiz uma aula explicando depois. Quando eu postei essa aula no canal no YouTube, se você não assistiu ainda, vai lá assistir. Aí teve um cara que comentou assim, só abrindo os parênteses, né? O cara comentou assim, eu já descobri isso há mais de um ano. E tá lá no meu canal no YouTube. Aí eu fui ver o canal do YouTube do cara. O vídeo do cara era assim. Tem aqui a placa com reset, mostrou o reset. Aí depois bota um take com a placa reparada. Se você quiser reparar, tá aqui o link aqui embaixo. E aí, beleza. O cara tá vendo o serviço dele, tá tudo bem. Eu também vendo esse tipo de serviço. Só que o cara foi no meu vídeo pra dizer que sabia há muito tempo. Só que não contribuiu em nada, né? Ele só sabia pra ele reparar. Como se tipo, mas beleza, faz um vídeo igual o meu aí explicando qual o resistor que tem que ser. No caso lá é um resistor de 820k ohms, um resistor de precisão. Ele abre com frequência e ele altera com frequência, principalmente alterar. E se ele altera, a leitura de tensão vai vir errada. E aí, depois a gente estudando mais a fundo, depois descobrimos que o PFC é o porquê que dá esse erro, né? Onde que dá? Dá no circuito de leitura de tensão, né? A gente descobriu por acaso, né? Que é o erro de subtensão, e dá o erro de subtensão porque a leitura da tensão vem errada. Porque um defeito no circuito, e aí esses resistores eles alteram bastante. Talvez por isso que a galera chama de defeito crônico, porque já vem novo, já vem alterado, tá? Ele sofre bastante alteração. Não sei porquê, não sei pela qualidade do componente, eu não faço a menor ideia. Sei que ele vem alterado. E aí, como ele altera bastante, ele causa erro de leitura de tensão do barramento, descer, né, tensão contínua. Como a leitura está errada, o que acontece? Ele dá falha por leitura. Como a leitura é errada, ele vai dar falha de leitura de tensão. E a falha de leitura de tensão é o reset. Tá? Como não tem, dificulta mais quando não tem nem na tabela de código de erro. E aí, por que causa esse erro? Porque quando ele vai alterando, às vezes ele abre, às vezes ele só altera o valor. Como ele é de precisão, a precisão dele é de 1%. Então, se ele alterar 1%, ele já está fora da faixa. E tem que ser de precisão, porque é um dispositivo de leitura. E a leitura tem que ser precisa. Tá? Como é um dispositivo de leitura, tem que ser uma leitura precisa. Tá ok? Então, a gente percebeu a alteração nesse circuito. E aí, depois disso, engraçado, depois que eu fiz a aula, tem gente que pensa, com mentalidade de que se eu contar para as pessoas como eu sei, eu vou perder serviço. Eu ajudei um monte de gente com essa aula. Um monte de gente já reparou placas eletrônicas da Electrolux com essa aula que tá lá no YouTube. E depois eu até descobri coisas novas que eu só compartilhei com meus alunos. Tá? Tem mais aulas do Reset lá no curso. Mas no YouTube tem lá uma aula que muita gente já reparou, analisando aqueles circuitos ali. E não só isso, mas o que pouca gente sabe é que o número de serviços de placas com reset aqui na Lautec aumentou bastante depois que a gente postou aquele vídeo. Porque muita gente tem esse problema nessa máquina. É um problema muito recorrente, como diria o manual, é um problema crônico, que ele vem apresentando bastante, certo, nas máquinas. E é basicamente resistores alterados. Os circuitos de leitura e de tensão e do PFC também. O circuito do PFC influencia também, tá? Ele impede que o PFC entre, e o PFC não entre e dá erro de subtensão, porque se o PFC não entra, que é o circuito corretor de fator de potência, se ele não entra, ele vai dar uma alteração. Se ele não entra, ele derruba a tensão, né, do barramento, da tensão contínua, tá? Então o diagnóstico que a gente fez nesses resistores, porque foi feito, como é que foi que a gente diagnosticou? Porque eu fui estudar, cara, sentei e fui estudar o equipamento.
estudar quais os circuitos podem causar o erro reset. Como? Forçando o erro. Vamos dizer, eu tirava o resistor lá. E só faz isso quem entende da placa, tá? Não vai fazer isso na doida não. Vai fazer isso porque eu tô dizendo pra tu fazer, não. Tô dizendo pra tu fazer isso não. Tô dizendo como eu fiz. Então eu tirei o resistor da leitura, eu via, dava erro reset, dava. Tirei outro resistor, deu erro? Não, deu não. Deu outro erro, tirei outro resistor, deu outro erro. Ah, esse aqui deu erro tal. E fui anotando e fui levantando as possíveis causas do reset. Eu levantei e fiz a aula até, entregando tudo que eu sabia até aquele ponto. Tudo que eu sabia até aquele ponto. Só que depois vieram mais placas com R7. E aí a gente descobriu que tinha outros circuitos com outros resistores que causavam o R7 também. Só que a gente já sabia que era erro de subtensão. Então, quando a gente sabe já o código de erro, a gente já tem noção de quais circuitos podem causar aquele defeito. A gente foi evoluindo na análise e isso faz parte do estudo da eletrônica. A gente vai evoluindo na análise ponto a ponto do erro. E isso que é lindo, porque o mesmo erro tem diferentes caminhos. Você pode reparar o mesmo erro por diferentes lógicas de reparo, tá? E causa o mesmo erro reset. Então são vários circuitos dentro da placa da Electrolux que causam o erro reset. Beleza? Então, depois a gente conseguiu até evoluir, conseguir identificar mais outros pontos que causam esse erro. Hoje ele está praticamente dominado. É um erro que, embora para o cliente é chato, porque às vezes a placa nova dá esse erro, mas é um erro que tem solução. Então, se é chato para o cliente, antes era mais chato porque o cliente tinha que comprar a máquina nova, hoje tem solução. Hoje ela tem reparo, né? Tem reparo sim, o erro reset, então dá para ser reparado, tá? Outros detalhes, as dificuldades para reparar ela, outra dificuldade que tem muito grande nela é porque ela tem um verniz muito espesso, tá? Hoje a gente já desenvolveu técnicas que eu não preciso tirar ela do case, mas as primeiras vezes que a gente for analisar, inclusive se tiver que trocar IPM, se tiver que trocar IGBT, se tiver que trocar ponte retificadora dessa máquina, é preciso retirar ela do case. E para retirar ela do case, cara, ela é bem fixa no case. E para retirar ela do case tem que desparafusar, tem que afastar assim o verniz, né? Que é uma resina, ela é tipo uma geleia, tá? Ela é bem espessa, mas ela é maleável. Então você desparafusa 4 parafusos, tira ela com o dissipador, depois desparafusa o dissipador e vai raspando, tirando a parte de... rasgando mesmo esse verniz, essa proteção. Não é nem um verniz, como é que... uma camada protetora que parece uma gelatina, certo? Que eu não sei o nome. Que dá uma trabalheira, assusta, dá trabalho para abrir, dá trabalho para tirar, dá trabalho para mexer. Então dá trabalho bastante em relação a isso. Só que dá pra, aí, se você precisar tirar o IPM ou alguma coisa nesse sentido, você precisa de fato tirar tudo. Tirar até o dissipador. Ela tem um sensor, detalhe, ela tem um sensor de temperatura do dissipador, que vai parafusado no dissipador. E aí se o cara não tomar cuidado, ele arranca ele com tudo. Se não tomar cuidado, ele pode arrancar. Desculpa. Então tem que desparafusar tudo. Se for defeito só do erro reset, é possível analisar a placa sem tirar, tipo resina, exatamente. Tipo resina. Se for defeito só de erro reset, tem como retirar, reparar sem tirar do case. Tá? A gente vai pontualmente nos resistores que estão alterados. E dá menos trabalho. Olha, tudo isso, cara, agiliza o reparo. Já vou falar do tempo de análise. Mas a gente tenta procurar, como diria um professor meu da faculdade, a melhor solução é a mais simples. Tá? Isso é meio que inquestionável. A melhor solução é a mais simples. Então, às vezes, para achar uma solução mais simples, dá uma trabalheira gigantesca. Certo? Às vezes, para achar a solução mais simples, dá muito trabalho. Porém, quando você encontra a solução mais simples, ela vai ser sempre a melhor do que a solução mais trabalhosa, mais rebuscada. Beleza? Só voltar para carregar aqui o outro celular. Então, mas a gente começa... De qual marca você está falando dessa placa? É uma Electrolux. Electrolux Inverter, que a condensadora é barril, ela é redonda,
tá? A gente conhece como Electrolux barril, né? Que ela tem uma plaquinha com resina muito espessa, tá? Electrolux Inverter. Ela dá o reset muito frequentemente. Muito frequentemente. Desse erro que a gente está abordando aqui, tá ok? Então, erro reset, Electrolux, e aí ele tem essa resina, é difícil de tirar. Hoje a gente consegue reparar sem tirar a resina, que diminui o trabalho assim, 80% do trabalho, cara. Certo? Uma coisa que demorava, então a gente ganhou um tempo de um reparo, um defeito que demorava, sei lá, 3 horas para ser reparado. Hoje a gente repara em menos de 1 hora. Então a gente acelerou 3 vezes o tempo de reparo. Diminuiu por 1/3 o tempo de reparo, até menos do que isso. Porque, aí é onde eu falo que a eletrônica é simples, mas não é fácil. A eletrônica é simples, mas não é fácil. Por quê? Acabei de falar que a solução melhor é mais simples, mas até chegar na solução melhor, dá muito trabalho. Então, por isso que não é fácil. É que nem correr maratona, cara. Correr maratona é simples, dá um passo depois do outro, durante 47 km, tu consegue finalizar a maratona. Vai fazer? É fácil? Não é. É simples de entender. Certo? Fazer não é. Então, a eletrônica tem disso. Deu muito trabalho para a gente identificar o que era o reset, para a gente entender quais circuitos causavam o reset. Fala, Itamar, tudo bom, cara? Para a gente entender qual era o reset, para a gente conseguir diagnosticar o reset, identificar qual era o circuito que causava o reset. Tudo isso demorou. Só que a gente identificou. Apanhou, estudou, trabalhou, demorou horas e horas e dias de bancada estudando o equipamento. Para hoje, quando chega um reset aqui pra gente, a gente recebe com um sorrisão na cara. É que nem o erro 17 da Consul. É que nem a maioria dos erros da Consul que a gente tem aqui. A gente ganhou uma expertise da Consul muito, muito pesada, porque a gente teve muita placa da Consul para reparar. Então hoje, quando chega uma máquina com o erro reset da Electrolux, a gente já sabe que pontos analisar. Vai em cima dos pontos, identifica se está entrando no PFC, se não está. Então, numa análise rápida, eu consigo aferir os componentes que estão defeituosos, realizo uma troca, que a troca é muito rápida. O manuseio da eletrônica, muitas vezes, é muito rápido. Geralmente, ele é muito rápido. Que demora mais, eu já falei para vocês aqui, eu vou repetir durante essa semana e a próxima todinha. O climatrônico, ele demora mais pensando e analisando o defeito do que pôr na mão na massa. Tá? Então, a gente vai lá, senta, identifica os componentes, faz os testes que tem que fazer e troca os componentes que estão defeituosos, no caso do reset. Então hoje é bem rápido a análise do reset. Então hoje é simples o reset pra gente. Mas durante muito tempo ele foi um monstro. Durante muito tempo ele foi difícil. Certo? Então por isso que a eletrônica ela é simples, mas não é fácil. Porque quando tu encontra o defeito, às vezes ele tem que repetir. Às vezes não, que também é massa. Porque o mesmo código de erro tem vários caminhos. O reset tem vários caminhos para reparar ele. Tá? Tem vários circuitos que podem causar o erro reset. Vários comportamentos que causam o erro reset. Vários defeitos podem causar o erro reset na Electrolux. Quando você entende esses vários pontos, ou a maioria deles, às vezes não dá para saber todos, a maioria deles, você vai e consegue ter agilidade no reparo. Então, o tempo de análise e reparo desse equipamento do primeiro foi muito demorado. Dias e dias, sinceramente para vocês. Dias e dias. O primeiro que a gente reparou com o reset foi pelo menos uns 2 dias. Quando eu falo 2 dias, é manhã e tarde, né? São 4 turnos. Para hoje, quando a gente pega uma placa com R7, reparar ela em no máximo 1 hora, 1h30. Certo? Ou menos disso, menos do que isso. Não é menos porque a gente testa. Toda máquina nossa a gente testa. A gente manda para teste, tá? Então, como eu mando a máquina para teste, eu não demora mais, né? Porque a gente libera depois que testa. Mas o reparo em si, ele é muito rápido.
É uma troca de componente. Porque a gente vai lá, já identificou, já estudou, já trabalhou, já entendeu. E como ele se repete bastante nessa máquina, acaba que a gente já identificou, sei lá, tem uma, duas, três, uns quatro caminhos para reparar ele. Certo? Um deles é o resistor de 820K, que fica na leitura do barramento. Que eu falei foi o primeiro que a gente identificou. Tipo, esse erro, 820K ohms, o resistor, derruba a tensão, faz a leitura da tensão, né? Derruba o nível de tensão e manda lá para o micro informação. Ó, tem a tensão correta aqui no barramento. Se não tiver, porque pode dar erro reset aí, porque não tem a informação correta. Tá ok? Então é isso. Ferramentas que a gente utilizou, basicamente, ferro de solda, chave Phillips e solda, e o componente, né? Precisa do resistor para trocar. Para a gente analisar o PFC, quando a gente estava estudando, quando a gente estava estudando o defeito, nós utilizamos o osciloscópio, tá? Mas foi na fase de estudo do defeito. Tá ok? Aí nós analisamos com o osciloscópio. Depois disso, não precisa de osciloscópio, só com o teu multímetro tu consegue diagnosticar. Vários alunos meus já repararam, vários. Ontem mesmo vocês viram um aluno meu falando que já pegou esse defeito e já conseguiu reparar, certo? Então é basicamente isso, com o multímetro, ferro de solda, sugador e solda, você consegue trocar. E o componente, tem que trocar, tem que ter o resistor, beleza? E média de orçamento, cara, essa máquina, ela é uma máquina inverter, né, normal, gira em torno de seus R$2.000, 1.000 e alguma coisa, tá? E aí você bota 30% em cima do equipamento, tá? Ela é uma placa relativamente cara para comprar, ó, deixa eu dar uma pesquisada aqui rápida. Se tiver para vender, né? Se tiver para vender, eu não sei se tem não. Que as placas eletrônicas estão caindo em extinção. Ó, R$1.400 aqui. Então só a placa em si já é um preço bem legal, já justifica o reparo dela, né? Achei aqui rapidamente, R$1.400 a placa. Vou 30% desse valor aí. Consegue cobrar esse valor tranquilamente. E reparo, um reparo simples, o resistor é barato que se troca dele. Então vale super a pena reparar tanto para o cliente quanto para o técnico esse equipamento, tá ok? Então o R7, acredito que a gente esclareceu bem aqui o R7 hoje, tá? Como, cadê? Ó, hoje cairá o milho do R7, exatamente, entendeu? O R7 eu acredito que esclareceu, né? É basicamente um nível de tensão, de subtensão, o R7. É basicamente resistores, os resistores alteram, os resistores de leitura de tensão eles alteram, tá? E causam o R7. E aí é crônico, porque vem de fábrica e muitas vezes a máquina funciona no máximo um ano e meio e apresenta esse erro. Tá? É basicamente esses resistores que alteram o valor, ou às vezes abrem, né? Fica aberto 100% e deixa de mandar informação para onde precisa mandar informação e a máquina fica dando o R7 direto, tá? Realizando a troca desses resistores, até hoje foram troca de resistores. E verificar sempre a tensão do local também e tudo. Vale a pena sempre verificar essas questões de tensão que tem a ver com é um erro que tem a ver com tensão, então é interessante analisar os níveis de tensão do local que a máquina está instalada, tá? Mas basicamente é isso, tá? Erro é 7, erro de subtensão. Espero ter deixado claro nesse bastidor climatrônico. Vou responder aqui algumas dúvidas, se tiver algumas dúvidas da galera. E acho que a gente esclareceu bastante o R7 aqui para vocês. Qualquer dúvidas a mais, tem uma aula no meu YouTube. Olha, ó, tem 3 que deram com 8 meses. Absurdo, né, cara? 8 meses de uso. E aí, quando é garantia, quando está em garantia, não sei quanto tempo é a garantia da Electrolux. Quando está em garantia, que resistor é esse mesmo? É o resistor de 820K ohms. Aí você vai ter que pegar a placa e dar uma pesquisada lá. Ele fica perto do capacitor de potência. Ele derruba a tensão do barramento, tá? São resistores
de precisão, são resistores de 5 faixas, 820k ohms, 820k ohms, tá ok? Dá uma pesquisadazinha lá na placa, quando pegar uma placa dessa, dá uma estudadazinha nela. Não, cara, ai, dá uma dor no coração. Não, mas eu entendo porque a falta de informação, de saber que se tem reparo ou não, né? O cliente muitas vezes fica perdido. Mas dá uma dor, transformar em convencional. Mas assim, o importante é solucionar o problema do cliente. Mas tem solução sim, tá? Tem solução sim, o R7. Beleza, galera? Não precisa mais transformar, a partir de agora, cara, não precisa mais transformar a máquina em máquina convencional. Pelo amor de Jeová, não faça isso. Realmente erro crônico, beleza? Quer trabalhar com osciloscópio? Seu curso tem material assim? Tem eu ensino como mexer no osciloscópio. Inclusive, eu vou acrescentar mais. Durante o decorrer do ano, tá sempre melhorando, né, cara? Um aluno meu veio aqui, tá um aluno meu de Fortaleza, que ele veio aqui na empresa essa semana e disse: professor, eu entrei lá no curso, eu tinha terminado quando eu fiz, eu tinha terminado 100%. Entrei agora, eu tô com 60%. Isso cara, vai aumentando aí, vai aumentando as aulas. Então a gente tá sempre melhorando o curso, tá? Então, em relação a aulas de osciloscópio, tem como utilizar, eu vou acrescentar até mais aulas de análises com osciloscópio. Beleza? São dos upgrades que vão vir nos próximos upgrades do curso. Já me deparei com esse dito erro, ele liguei uma vez para saber sobre ele, pois tinha lido uma vez em um blog seu. No meu caso, o equipamento era zerado, tirado da caixa, olha aí. Tirado da caixa, velho. Tirado da caixa com erro. Quer fazer um bom treinamento de inverter? O Alício tá dizendo aí. Cara, se liga. Aqui na minha bio tem um link. Tu vai clicar, vai se cadastrar. Vai ter um evento gratuito, online, que vai te dar um pontapé inicial para tu entender o inverter. Sobre um bom treinamento, certo? É gratuito. Vai ser na última semana desse mês, dia 25. O desafio climatrônico, tá? Desafio climatrônico. Vai ser gratuito e online. Se cadastra lá para garantir a tua vaga. Vai estar muito massa, muita coisa nova a gente está criando para esse evento, coisa que a gente nunca fez na vida, em nenhum dos eventos que a gente já fez online. A gente já fez nesse agora. E participa, clica nesse link aí e participa. Eu vou ler aqui as dúvidas, tá, galera? Então o R7 finalizado, o bastidor climatrônico é isso daí de hoje, né? O R7, se tiver dicas, se tiver ideias aí pra gente tratar no bastidor climatrônico, a ideia é eu trazer todos os defeitos que a gente já pegou aqui, expandido, destrinchado, todos os detalhes dos erros e defeitos que a gente pega aqui na Lautec, para você entender como é o bastidor do climatrônico, como é que o climatrônico pensa, qual é a linha de raciocínio que a gente segue para poder diagnosticar defeitos, até porque nós somos os médicos das placas eletrônicas. Nossa missão é estar compartilhando defeitos com vocês, tá? Tem uma dúvida com relação aos componentes da placa? Onde encontrar um fornecedor? Desde já agradeço, forte abraço. Fornecedor de placas, de componentes de placas, cara, tem vários, mas eu começaria pelo Mercado Livre. O Mercado Livre tem muita coisa que vai te ajudar, tá? O Mercado Livre tem muita coisa. Estou com a máquina Fujitsu com erro de operação 6 time, operação 6, time 2, já fiz de tudo, deu sugestão, erro operação 6, time 2, qual é esse erro? Eu não sei, pelo código eu não sei qual é o erro não, eu sei pela explicação, esse erro aí é o erro de PFC, é o erro de sobrecorrente, é o erro de, o erro é 7, o erro P não sei o que, esse é 7 marcou, mas erro, sei lá, erro E2 na Midea, sei lá, cara, não sei. O que é que significa o R2? Lá na tabela tem dizendo erro de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí minha cabeça consegue conceber o que é o código de erro. Pelo código eu não sei não. Eu não quis, expliquei que tinha conserto, mas já tinha passado 3 técnicos antes de mim que implantaram medo do cliente e não prolonguei muita conversa. Infelizmente acontece isso, né? Infelizmente acontece isso.
muito medo dos clientes, a falta de informação de alguns profissionais do mercado acaba gerando esse medo no cliente, né, cara? A gente, como climatrônico, tem que... é missão da gente, tá eliminando esse medo da cabeça da galera, né? Tá? Eliminando esse medo na cabeça do pessoal, porque o medo ele trava, o medo ele impede. Pô, eu tive um cliente aqui já que ele chamou três empresas. A terceira empresa chamou a gente. Então ela terceirizou o serviço com a gente. Então nós fomos meio que a quarta empresa da parada. Quando nós pegamos o equipamento, as duas empresas que tinham ido antes, uma inclusive era autorizada da marca, solicitou o cliente comprar uma placa. E olha, é com tanto medo que o cara fala assim, ó, compra a placa aí que eu venho trocar. Pô, cara, compra a placa aí não. Compra a tua placa e vai lá trocar. E se der ruim, fica com a placa pra ti. Põe o teu na reta. Entendeu? É muita covardia jogar pro cliente isso aí. Põe o teu na reta, vai lá. Ó, seguinte, defeitar na placa, o orçamento é esse. Aí tu bota o orçamento com a placa dentro. Porque tu vai comprar a placa, e tu vai lá e bota a placa. E não tu pedir pro cliente comprar, no máximo dá o contato pro cliente, o cliente dá os pulos dele para comprar. Aí o cliente compra, chega lá, tu vai lá bota e não funciona do mesmo jeito. Aí tu fica um cara velho abestado pro cliente. Eu indiquei que eu não sei agora. E no caso lá o cliente comprou duas placas, trocou as duas, 3 placas na verdade. Por 3 placas, trocou as 3 e nenhuma deu jeito. Entendeu? O cliente estava descrente já. E a gente conseguiu conversar e convencer ele de não desistir do equipamento. Mas deixou de lado. Ou depois de... Era 1 ano que a máquina estava parada. 1 ano. Era uma cassete Fujitsu. E a gente foi lá e junto com essa outra empresa que chamou a gente eu era um técnico, né? E virou parceiro nosso aqui. E aí ele enviou a placa pra gente, a gente analisou, verificamos. E era outra placa, não tinha reparo, uma plaquinha não tinha reparo. A gente teve que comprar uma placa nova, mas o cara foi na sorte, ele só errou a placa que ele tinha que trocar. Se ele tivesse analisado, ele tinha trocado só uma placa, e o cliente teve que trocar 4 placas. Só que como foi que a gente trocou a placa? A gente falou pro cliente, ei, troca a placa aí, essa placa aí que eu vou instalar. Não, a gente falou assim, ó, cara, o orçamento é X. Tá aprovado? Tá. Beleza, tá aprovado, então a gente vai comprar a placa, vai botar, e vai testar e vai liberar. Porque se eu botar, testar e der ruim, cara, não faz sentido o cliente comprar a placa, não. Fica pra ti. Entendeu? Porque a incompetência do diagnóstico foi minha. Se eu dei um diagnóstico e não deu certo, quem é o incompetente na parada? Sou eu, que deu um diagnóstico errado. Faz sentido? Por que meu cliente tem que comprar a placa e eu que tenho que... E ele que se lasque, ele que arca com os custos, já que a máquina é dele? Porque eu dei a sorte, eu joguei aqui uma ideia pra ele, ele foi lá e comprou uma placa errada. Culpa minha, influenciada por mim. Não faz sentido nenhum. Mas isso acontece no mercado. Acontece no mercado, cara, o cara receber a placa entrando numa vibe aqui muito louca. Acontece no mercado do cara pegar a placa, analisar, não reparar e se tira o direito de cobrar do cliente. O cliente não reparou, continuou com a máquina parada e aí ele te pagou. E tem cliente que paga isso, né? Paga isso. Beleza. Mas não tem reparo, pô. Não solucionou a máquina do cliente. O que a gente faz aqui? Não tem reparo, a gente vai atrás de comprar uma placa nova para o cliente. E passa o orçamento da placa nova. Entendeu? E aí a gente soluciona o problema do cliente. E não, tá aqui, ó, não teve jeito não. Isso aqui é tantos reais. Não fiz nada, pô. Não consegui reparar, entendeu? Então, enfim, são filosofias de análise, mas essa segunda aqui é até questionável, dá até pra gente ter possibilidade se o cara realmente tem lá o tempo de trabalho dele e tal. Não deu jeito, é porque não tinha jeito mesmo. E aí, mas mandar o cliente comprar a placa e chegar lá e não dar nada e o cliente ficar com prejuízo, eu acho demais. Mas enfim, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. É isso aí, galera. Valeu demais. Fique com Deus. Um abraço. Falou.